A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória. Graças a Deus que mais um dia o Senhor nos acordou. Mais um dia o Senhor tem nos colocado de pé. Mais um dia o Senhor tem nos permitido levantar da cama e olhar para o céu e agradecer a Ele por mais um dia. Agradecer o Senhor pelo seu livramento. Agradecer o Senhor pelo seu cuidado. Agradecer o Senhor porque Ele tem cuidado de mim e de você. Porque Ele tem cuidado dos nossos familiares. Ele tem nos alimentado. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Na noite deste dia eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E hoje meditando sobre a nossa vida cristã, sobre a vida de muitos crentes, de muitos cristãos. Vivemos uma época de esfriamento do amor, de cumprimento da palavra de Deus. Vivemos uma época também que muitos crentes são rebeldes, desobedientes, como nunca antes. Não obedecem os pastores, não obedecem a liderança. E eu estava meditando hoje sobre o Salmo de número 122, da alegria que Davi tinha quando ia ao templo, quando ele ia à casa do Senhor. Aleluia, é um privilégio. Aleluia, nós saber que o Senhor, Ele nos dá o privilégio de nós nos levantarmos da nossa casa para ir à casa do Senhor, para nos reunir no nome de Jesus como igreja. Louvado seja Deus, para estar em comunhão uns com os outros. Chegamos numa época que muitos crentes só querem ficar pela internet, culto online, sendo que tem privilégio de ir à casa de Deus e não vai. É um descaso. É tanta gente desobediente. Mas na noite deste dia, o Senhor está nos alertando, chamando a atenção que nós temos que ter prazer de ir à casa de Deus. Nós temos que ter um coração agradecido. O Senhor não precisa de mim nem de você. Nós que precisamos do Senhor. Por isso é uma geração doente. A geração dos crentes porcelana, que não suporta a sã doutrina, não suporta ser repreendido pelo Senhor. Mas o Senhor está nos chamando a atenção na noite deste dia, para nós cultuarmos o Senhor, aleluia, nos reunir como igreja. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou ler a palavra de Deus, a palavra de Deus que está no livro dos Salmos, aleluia, Salmo de número 122. A oração para que a paz de Jerusalém continue. Aleluia, diz assim o do Salmo de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Cidade de Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Aleluia. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória a Jesus. Esse salmo é um cântico de romagem escrito por Davi, expressando a alegria profunda ao peregrinar para Jerusalém para adorar a Deus. Jerusalém, a cidade do grande rei. Eles iam a Jerusalém para adorar, porque lá estava o templo do Senhor. Ele destaca a fidelidade à casa do Senhor,
a união do povo. É onde o povo se reúne, é onde nós nos reunimos quando nós vamos à casa do Senhor. Aqui ele fala da cidade compacta, da justiça divina e o pedido pela paz. Shalom, shalom, shalom. Paz de Jerusalém e prosperidade de Jerusalém, simbolizando a paz na presença de Deus. Aleluia, alegria na adoração. O salmista, ele celebra o convite para adorar. Quando alguém chama ele tinha alegria, era espontâneo para ir adorar o Senhor. Era um adorador. Davi era um adorador. Então, ele se alegra. Ele tinha prazer de ir na casa do Senhor. É na casa do Senhor quando nós nos reunimos com nossos irmãos, que nós somos, meus irmãos, renovados, que nós somos abençoados na comunhão. Deus se agrada quando nós nos reunimos, quando nós saímos da nossa casa e vamos até o templo, o lugar onde reunimos como corpo de Cristo. Então o salmista, ele celebra o convite para adorar, mostrando que ir ao templo não é um fardo, mas um privilégio que gera alegria. Adorar a Deus no templo não é fardo, é um privilégio. Muitos não têm esse privilégio. Esse dia eu fui no hospital fazer uma visita, evangelizar, e eu vi muita gente lá numa cama, num leito, que não tem a oportunidade de ir no templo. E muitos crentes têm a oportunidade e não vai. Vive uma vida desleixada, uma vida sem compromisso. Mas Davi era diferente. Ele tinha prazer de ir na casa do Senhor. E a casa de Deus não é um fardo, é um privilégio. Por isso se desperte para congregar, para estar no templo, para ir aos cultos, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não seja um crente rebelde, desobediente, que não obedece à tua liderança. Não vai nos cultos e não dá satisfação ao pastor. Por qualquer coisa deixa de congregar. Mas Davi era diferente. Davi era um homem que tinha prazer de ir no templo. Tinha prazer de estar lá, de ir a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Aleluia. Jerusalém é descrita como uma cidade compacta, unida pelas tribos de Israel, em um propósito comum de gratidão e louvor. Todas as tribos iam para, aleluia, adorar com gratidão, com louvores. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda. Quando o crente é grato, quando o crente vai ao templo, hoje eu vou adorar Jesus no templo, hoje eu vou me encontrar com meus irmãos, porque somos o povo de Deus. Não adianta você querer dizer que vai servir a Deus na sua casa, que não vai congregar, porque você também pode congregar em casa. É mentira do diabo, é conversa fiada. Não tem como você servir a Deus só em casa, sem congregar, sem fazer parte do corpo de Cristo. É um princípio bíblico que nós temos que congregar. São leis estabelecidas pelo Senhor Deus. E Deus não quebra os princípios da sua palavra. É eu e você que temos que nos submeter à vontade de Deus. Congregar. Fazer parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Se você quiser alcançar a bênção, a promessa de Deus, congregue. Obedeça aos seus pastores, se eles são homens e mulheres que vivem uma vida pautada na palavra de Deus. Se os seus pastores são homens que temem a Deus, obedeça a eles porque é bíblico. Congregue. Aleluia. Adore a Jesus no templo com alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa cidade, Jerusalém, ela representa o governo de Deus e a justiça da casa de Davi, onde a presença de Deus era central. Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando nos reunimos, aonde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ele se faz presente. Então vá, adore a Deus no templo.
A oração pela paz de Jerusalém é uma ode e um pedido para que haja paz e prosperidade de Jerusalém, o que traz bênção aos seus habitantes, amigos e à casa do Senhor. Aleluia. Hoje também você pode orar pela sua cidade, pelo seu país, pelos seus vizinhos, pelos habitantes do seu país, do seu bairro, da sua cidade, para que haja paz. Não seja um crente água parada, mas seja ativo em orar. Desculpem, não se conformar em ver a miséria que está acontecendo no seu bairro. Ore pela paz do seu bairro. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelo seu país. Ore pelas autoridades do teu país. A palavra de Deus está nos dizendo: orai pela paz de Jerusalém. Sim, temos que orar pela paz de Jerusalém, mas também ore pelo teu bairro. Ore pela paz no teu país. Ore pela paz das nações. Ore pela paz de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O salmista, ele incentiva a alegria no culto bíblico e a comunhão com os santos. A oração pela paz de Jerusalém é entendida, a oração pela igreja e pela cidade onde hoje vivemos, buscando a paz e o bem-estar através do amor em Cristo. Por isso, aplique esse salmo à sua vida e a partir de hoje, congregue, tenha prazer de ir à casa do Senhor, tenha prazer de ir ao templo para adorar a Deus juntamente com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos, aleluia, falar com o nosso Deus. Hoje eu oro na minha casa, mas no dia de culto estou na igreja orando, em comunhão com meus irmãos, com as minhas irmãs. Aleluia, glória a Jesus. Como é bom saber que nós temos um templo, que vivemos em países que nós podemos ir ao templo para adorar a Jesus. Mas tem irmãos nossos que estão em países que não podem cultuar a Deus livremente. E olhe que esses irmãos, eles vão procurar se reunir alguns dias em caverna, nos desertos, nos montes, nas igrejas subterrâneas, porque eles não têm a liberdade que você aí tem, nesse país que você está agora, que eu tenho aqui em Londres. Muitos não têm esse privilégio. Mesmo assim, eles se esforçam para estar unidos como igreja. Aleluia! Por isso, congregue. Aproveite essa oportunidade que você tem no seu país. Leia a Bíblia. Muitos irmãos não têm uma Bíblia. Eles têm algumas páginas da Bíblia. E outros que têm a Bíblia em países que não podem se pregar o evangelho livremente, eles correm risco de perder a sua vida. E muitos cristãos não têm a Bíblia e não lê. Vive uma vida relaxada. Vive uma vida relaxada, uma vida de relaxo. Cuide-se da sua vida espiritual, da comunhão com Deus. Saia deste lugar de morte, de frieza. Se levante e vá à casa do Senhor, porque você tem oportunidade. Você está vivo. Você está viva, seu coração está batendo. Não deixe chegar o momento da dor, da enfermidade, de você estar no leito de hospital para você querer congregar. Não! Aproveite o dia chamado hoje e congregue. E vá para o templo servir a Deus com os irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, te louvo, meu Deus, por essa oportunidade. Te louvo, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Meu Deus, coisa linda. Quando lemos a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é, meu Deus, tão linda, tão maravilhosa. Tua palavra que, Deus, é alimento para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, que nos renova, que nos restaura, que nos enche de vida, que nos enche de força, que nos renova, que nos transforma, Senhor.
Obrigado por esta palavra, meu Deus, pela tua palavra que eu acabei de ler. Quando Davi se alegra, quando ele tem grande alegria, Senhor, de ir à tua casa, meu Deus, de ir à casa do Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por vidas que não estão congregando, pessoas que acham que pode ficar em casa, que não vai à igreja, que não vai ao templo, que não tem comunhão. Meu Deus, Senhor, eu oro para que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor venha tirar essa pessoa deste lugar, meu Senhor, de rebeldia. Há quantos crentes rebeldes, há quantos crentes que não obedecem às suas lideranças, por isso vivem uma vida, Senhor, de fracasso, vivem uma vida que não alcança a promessa, vivem na mermice, meu Senhor amado. Mas eu venho te pedir na noite deste dia que o Senhor venha ter misericórdia dessa vida. Eu creio que essa palavra vai falar neste coração, que essa palavra vai vir como flecha, porque, Senhor, o Senhor não manda a sua palavra, meu Deus, em vão. A tua palavra, quando vem, ela tem um alvo, ela tem um endereço. Eu tenho certeza que o Senhor está alcançando aquele que está em rebeldia, que está perguntando por que a minha vida não muda, entra ano e sai ano. Meu Deus, é porque essa pessoa não obedece, é porque ela não obedece os pastores, é porque ela não obedece o Senhor, porque há princípio na tua palavra que não pode ser quebrado. Que o Senhor venha tirando, meu Senhor amado, toda a mentira da mente dessa pessoa, que o Senhor venha repreender o espírito do engano que tem enganado ela, dizendo que ela não precisa congregar, que ela tem que congregar em casa. Meu Deus, vá tirando, meu Senhor, da mente dessa pessoa. Pai querido e amado, tudo que não é da tua vontade. Pai, que a tua palavra alcance esse coração e que a partir de hoje essa pessoa venha congregar, venha obedecer a tua palavra, as lideranças que são, meu Pai, constituídas pelo Senhor. Meu Deus e Pai, eu oro para que o Senhor alcance as vidas que estão orando comigo da noite deste dia, que o Senhor alcance as famílias, a minha família, alcance a todos com o teu milagre, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.